Então, eu sei o lugar em que tu habitas. Porque os lugares não têm só cultura, como a gente viu ontem. E não tem só carne e sangue de expressões de indivíduos. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças pneumáticas ou espirituais do mal nas regiões invisíveis. Então, para além de tudo que a gente vê, que a gente discerne como fenômeno, existem camadas espirituais que se alimentam desses fenômenos. Conforme um dia a Adriana me disse de maneira ilustrativamente simples e precisa, algo sobre o que eu já tinha escrito livros. Aquele meu livro Batalha Espiritual, metade dele é sobre isso. Uma quantidade enorme de palestras que eu fiz na década de 80, de 90, sobre esse assunto, congressos da Vinde sobre esse tema. E um dia, conversando com ela sobre isso, ela disse, é verdade, a serpente recebeu essa maldição de ter que comer o pó da terra. A produção dos humanos, não é? E é o que acontece no mundo espiritual. Deus estabeleceu limites para essas camadas espirituais. Se não tivesse estabelecido limites, nós não estávamos mais aqui. A vontade estuprante, a vontade invasora, invasiva, a vontade marionetadora, controladora deles, já teria nos enlouquecido a todos de vez. Mas é porque existem certos limites que a sociedade e a humanidade ainda encontram um mínimo de viabilidade, as nossas mentes também de autodeterminação. Esse mundo espiritual se alimenta da cultura. Eu ando, é o pó da terra que alimenta, é a produção dos humanos, do movimento humano que alimenta esses entes, porque a limitação deles é terem que usar o que eu sirva. Uma vez que eu ofereço isso, eles processam e eles devolvem a mesma coisa, de maneira amplificada, hipertrofiada, hiperbolizada, aumentada, mas devolvem com a mesma configuração crescida para nós. E o processo se retroalimenta. E Jesus diz, eu conheço o lugar em que tu habitas, aonde está o trono de Satanás. É como o culto ao imperador é chamado, de o trono de Satanás, aonde política e religião se fundiam, e aonde tudo mais corroborava naquela direção. E ele diz, eu sei que é difícil viver aí aonde vocês vivem. Não é fácil. E sei também que, apesar disso, tu conservas o meu nome. A palavra conserva é interessante, porque viver num ambiente desse nem sempre dá para o indivíduo ser explicitamente intrépido, gritante. Tudo é o contrário. A vantagem e a vitória já é conservar. Já é não se perder, já é não se corromper, já é não se miscuir, já é não se promiscuir na consciência. Ele diz, eu sei que é tão difícil, mas sei que tu conservas o meu nome. Por nome, entenda o conceito, o evangelho, a palavra. Não é J-E-S-U-S, não. Não é neopentecostal o negócio. O nome de Jesus no Novo Testamento significa a pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus é o evangelho que ele ensinou, e o evangelho define o caráter da pessoa que ele é. Eu sei que tu conservas, apesar de tudo, o meu nome, e não negaste a minha fé. Eu também gosto de Jesus falando da fé que a gente tem nele como a minha fé. Porque existem fé que são fezes, né? Mas ele está falando da minha fé, do evangelho. Vocês mantiveram a integralidade, a inteireza e a integridade de conservarem a fé original.
muitos de vocês. E ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E aqui tem 3 coisas a serem ressaltadas. Primeiro é que eles mantiveram-se firmes, mesmo nos dias em que o irmão Antipas foi morto. Quem era esse Antipas? Antipas, que existiu mesmo, está aqui no livro do Apocalipse, teria sido ordenado bispo de Pérgamo pelo apóstolo João, diretamente por João, já velhinho, como a gente viu ontem. E ele pastoreou nessa cidade. Antipas foi morto, sabem como, minha gente? Cozido dentro de um boi de bronze. E que ele não inaugurou essa era. Outras pessoas já tinham sido cozidas no boi de bronze. E colocavam um cara lá dentro, fogo ateado embaixo, e o boi de bronze tinha todos os mecanismos de amplificação dos gritos. Tipo umas trombetas que faziam o som sair estridente, de modo que o calor ia subindo, a água ia fervendo, a pessoa ia sendo cozinhada, e todo mundo à volta ouvia de maneira amplificada o grito, os uivos, os gemidos, as dores, tudo quanto uma situação dessa possa produzir. E imaginem o pânico que isso causava naqueles que se identificavam com a mesma fé. Era para um bocado de gente, se fosse hoje, a gente dizendo, olha, bye bye planeta Terra. Fui! Sabe, servirei a Deus no Facebook. Mas não quero mais ser identificado com nada, nem com ninguém. Nada de botar a cara para fora, nada de fazer declarações. No máximo, algo subliminar demais. Eu vou pregar agora com criptogramas. Mas nunca mais. Jesus diz, eu vi que mesmo quando Antipas estava fervendo no touro de bronze, vocês não negaram a minha fé e permaneceram firmes. Eu vi. A outra coisa que é relevante para nós, na simples leitura disso aqui, é que ele chama Antipas de minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porque Satanás está em toda parte. Vocês me conhecem, vocês sabem que para mim nem tudo é Satanás, mas também sabem o suficiente das convicções que eu tenho no Evangelho, de que eu jamais seria idiota de pensar que Jesus está falando de um Satanás que seja uma energia, que seja apenas um espírito, a conjunção dos espíritos humanos em atitude adversa e contrária a alguma coisa boa. No Evangelho, Satanás existe. Existe sim. E Satanás é uma designação que se aplica a uma personalização de um anjo poderoso, caído, e uma miríade de outros da mesma natureza e que foram associando-se àquele espírito de antagonismo à existência humana por razões diversas que não vem aqui ao caso agora mencionar. Vocês não negaram a minha fé neste lugar onde Satanás habita. Significa que aqui era a casa do diabo? A casa do diabo está espalhada pelo mundo inteiro, mas Satanás tem muitas casas. E tem algumas que são verdadeiros tronos. Especialmente onde política e religião se ajuntam, Satanás faz a festa na alma humana. E se você ainda tiver uma ambiência espiritual de natureza mística, aberta para todas as coisas, onde o próprio inconsciente humano se confunde com vozes mediúnicas, com outras presenças, imaginem o caldo, imaginem a construção, imaginem a arquitetura do que havia aqui. E a dificuldade que era sustentar a fé nessa ambiência
acerca da qual não se poupa, dizendo é o trono de Satanás, é a casa dele. E é difícil viver aí. E aí se prossegue dizendo o seguinte: tenho todavia contra ti. Veja que depois de dizer eu sei como é duro, mas não é porque o lugar é o trono de Satanás nem a casa de Satanás que há concessões a serem feitas para a natureza do caráter de quem é de Deus. Se reconhece a dificuldade, mas não é por causa da dificuldade que se baixa a referência do significado do que seja evangelho. É duro viver aí, mas se é duro viver aí, vai ser impossível sobreviver para a vida eterna aí, a menos que vocês mantenham a integridade do evangelho no coração de vocês.